Sei que o Hélio viu a entrevista com muito interesse, as duas entrevistas, podemos dizer que foram duas, primeiro no canal principal da TVI, depois na TVI, no cabo TVI 24. Hélio, desconfio, não chegámos a falar sobre isso, que o Hélio terá visto com muito particular atenção quando o Presidente falou das modalidades, fez questão de falar de modalidades, e o trabalho do Jornal Benfica, o editor Rui Manuel Mendes, pôs de facto um enfoque numa frase forte, não sei se o Hélio está de acordo ou não, quando o Presidente diz: há também muita formação do Benfica. Isto acontece nas modalidades, em particular na modalidade que o Hélio segue mais atentamente, o handball, é mesmo assim, não é? Boa tarde, Pedro, boa tarde, telespectadores da BTV. Sim, plenamente de acordo com o que acabas de transmitir, Pedro. A formação não é só no futebol. Todos nós sabemos o viveiro que hoje em dia está instalado no Seixal. Há 10 anos atrás, quando houve o pontapé de saída no Seixal, na Academia do Seixal, olhávamos como uns pequeninos para as academias do Ajax, que eram referência, La Masia do Barcelona, do Real Madrid, e havia também um que era um exemplo, que era o Milanello. Hoje em dia, se calhar, esses próprios clubes olham para o Benfica com um nível equitativo muito grande e que não ficamos atrás deles, como inicialmente há 10 anos se passava mesmo esse exemplo. Relativamente às modalidades, e não poderei só puxar aqui a brasa à minha sardinha, Pedro, não é só para o handball, porque o handball quase que é um studio case, que a equipa principal do handball apresenta 9 jogadores que vêm da formação. Muito dificilmente qualquer outro clube consegue ter um viveiro deste nível nas modalidades. Não falando só do handball, como eu disse, temos o caso também do hóquei em patins, mais presentemente com o João Sardo, que vai integrar a equipa principal. Todos estes exemplos servem de exemplos, mesmo para os miúdos que estão nos iniciados e nos juvenis, que têm o objetivo principal virem a fazer parte desses plantéis. Há aqui uma parte da entrevista que é destacada, que nas modalidades, o Presidente faz questão de frisar isso. Vou passar a citar: mantemos o mesmo orçamento de há 4 anos e também nas modalidades há muita formação do Benfica, há um trabalho de base, uma estratégia que vai colher os seus frutos. Portanto, isto é uma política estrutural, no fundo, não é? Sim, a linha de orientação de gestão do nosso Presidente Luís Filipe Vieira, que eu olho aqui assim também como um forte exemplo. A gestão que é aplicada pela direção do Benfica, a estratégia, passa pelas linhas mestras de gestão de qualquer empresa. Ou seja, dar valor aos ativos e criar valor. Com o aumento da Academia do Seixal, o Benfica fica com outra dimensão. O valor que é criado por esta direção e por as pessoas que estão à frente desta direção, que é de louvar esta postura e esta estratégia que futuramente os frutos vão aparecer. Anteriormente, o Benfica ia gerir os ativos da seguinte forma: ia a mercados como a Argentina, como o Brasil, estavam 1 ou 2 épocas a representar o nosso clube e depois era uma mais-valia e conseguia-se outros valores. Hoje em dia temos os exemplos mais recentes do Renato, do Bernardo Silva, que ainda ontem em Londres fez um golaço estrondoso na vitória do Mónaco sobre o Tottenham. Exato. Temos também o caso do André Gomes, que era impensável imaginar-se que ele iria representar uma equipa fortíssima, como é o caso do Barcelona, que no top mesmo. Temos também o caso do João Cancelo, um jovem que começa a aparecer e que também é fruto da nossa academia. E mais exemplos virão de futuro. E nas palavras que diz o Presidente Luís Filipe Vieira, isto vai ficar um clube made in Benfica, Pedro. Sim, senhora Júlio António, já percebemos que o Hélio Azevedo não percebe apenas de handball, não é? Portanto, está aqui um novo treinador de bancada e, portanto, temos aqui um grande e potencial... Queria publicamente aqui reconhecer que o Hélio Azevedo é uma mais-valia nesta equipa de comentaristas e analistas da vida do nosso clube. Eu não sei se ele está a tirar o curso de treinador de futebol. Obviamente que depois os melhores é que vêm a jogo e é por isso que ele está em jogo. Hélio, é de facto também uma grande aposta do Benfica, não é? Este grande jogador, de facto. Sim, Pedro. Fiquei surpreendido no sábado, surpreendido pela positiva. No sábado passado, quando me encontrava no pavilhão 2 da Luz a assistir ao jogo de handball do nosso Benfica contra o Madeira SAD, qual não é o meu espanto que atrás de mim se encontrava o Carlos Moraes. O primeiro passo, ou os primeiros momentos que o Carlos Moraes passa no nosso clube, é com o objetivo de interação
com colegas de outras modalidades, ser a melhor que poderia ser. Assistir a um desporto que em Angola também é vivido intensamente, apesar de ser mais no campo feminino. Angola é um potencial africano que marca sempre presença nos Jogos Olímpicos. Feminino e masculino. Sim, no masculino já começa a aparecer, mas o passado iniciou-se... Sim, Angola irá estar presente no Campeonato do Mundo de Paris em 2017, em janeiro próximo. Por falar em presenças olímpicas, não poderemos descurar aqui que o Carlos Moraes, que representava o Recreativo do Libolo, marcou a sua presença nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Recreativo do Libolo, um grande clube de Angola, não é? Aqui saudar o nosso também irmão, o Recreativo do Libolo, um grande clube de Angola. Só queria acrescentar aqui mais que daquela zona africana, daquele país africano, Angola, vieram de lá também 2 estrelas que marcaram da forma mais positiva que poderia ter acontecido a sua passagem no basquetebol do Benfica. Falo de 2 craques de bola ao cesto, que era o Jean Jacques e o José Carlos Guimarães, que marcaram aquela presença quando o Benfica conseguiu feitos históricos. Portanto, a nível das competições europeias. Em relação ao Carlos Moraes, não é? Exatamente, que é uma mais-valia sem sombra de dúvida. E aproveitava, esse jogo também ficou marcado para a presença de outro jovem talento, exatamente, André Horta, portanto, aquele jogo... O número 8, o número 8 que eu costumo apelar sempre à importância do camisola 8 na bancada do Pavilhão da Luz, quando o Benfica joga em casa e quando se desloca fora, que é importantíssimo o apoio dado pela claque do Benfica, o que eu apelido de camisola número 8, o 8º jogador, e qual não é o meu espanto também que no sábado passado estava lá mesmo o número 8 do futebol profissional do nosso Benfica, o André Horta, no meio da claque do Benfica a puxar pelos handbolistas do nosso clube. Hélio, como é que vai ser este sábado? Vai ser provavelmente, digo eu, mas eu percebo pouco de handball, o Hélio irá explicar aos nossos telespectadores, o jogo mais difícil da época. O Benfica vai deslocar-se ao Dragão Caixa, mas Hélio, a sensação que nós temos é que acho que isso não inibe nem perturba o grupo de trabalho, não é? Nós sentimos que os jogadores, o ano passado também muita gente pensava que era impossível e o Benfica provou que isto quando a bola começa a rolar é que se vê, não é? Quem é que tem capacidade? É verdade, Pedro. Não é antes do jogo, por vezes nem no final do jogo, como aconteceu em Setúbal frente ao ABC de Braga na final da Supertaça, em que os menos crentes já pensavam que a derrota era assumida e que já não havia hipótese de dar a volta ao texto, e o Benfica, como eu costumo dizer, com o seu querer, com a sua garra e com o seu empenho, conseguiu passar de um resultado negativo de -4 para no final vencer 25-24 mais um para o Benfica. No Dragão vai ser um jogo muito complicado. O ambiente que espera a equipa de handball do Benfica não vai ser nada facilitado, mas estou convencido que o Benfica, a equipa de handball do Benfica, entrando concentrada e abstraindo-se um pouco de todo o meio que rodeia este jogo, o Benfica tem possibilidade de lutar passo a passo e conseguir trazer os 3 pontos do pavilhão do Dragão Caixa. Só para percebermos, olhando, todos nós conhecemos e bem o plantel do Benfica, todos nós estamos identificados com os nossos jovens talentos e com os jogadores experientes, portanto, isso os benfiquistas já estão a par. Olhando para o plantel do Futebol Clube do Porto, dos 21 jogadores, temos 6 cubanos, 1 croata, 1 espanhol, 2 brasileiros e 1 irmão cabo-verdiano. Cabo Verde é o nosso país irmão. Portanto, o Porto teve algumas baixas, mas também, Hélio, pode-se dizer que o Porto se reforçou muito bem. Portanto, os problemas vão ser acrescidos, ou seja... Exatamente, Pedro. Os problemas vão ser acrescidos. O Porto reforçou-se na sua ala esquerda, deixou de contar com o ponta-esquerda francês Jordan Pitre e em sua substituição o Porto acabou por optar por um espanhol do Ademar León, José Carrilho, um ponta-esquerda muito forte, assim como o Spelic, um croata que o Porto foi contratar para reforçar o seu lado esquerdo. Pegando nas palavras que acabaste de dizer e as contratações que o Porto fez, vindo do mercado sul-americano e da América Central, mais propriamente Cuba e também o Brasil, que é o forte da coluna das aquisições do Futebol Clube do Porto. Eu assisti em parte ao último jogo do campeonato do Porto com o Ada Maia, Ismael, em que o treinador do Futebol Clube do Porto, Ricardo Costa, tem a possibilidade de, em 7 jogadores em campo,
só na ponta direita e só no posto de jogador central é que não conta com jogadores estrangeiros. Em todos os outros postos específicos, o Futebol Clube do Porto tem jogadores estrangeiros para ocupar esses lugares. Só caso aqui de referência, no lugar específico de pivô, o Futebol Clube do Porto tem 3 jogadores, 3 cubanos, um dos quais naturalizado português, na última época que terminou, o Daimar Salina. Daí podemos ver o poder e a fortificada que está a defesa do Futebol Clube do Porto. Quero ver que eu vou surpreendê-lo. Estes 2 nossos amigos também percebem de handball. António Rola, qual é a expectativa? É um jogo sempre difícil. O jogo de Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto foi campeão durante muitos anos. O Benfica conseguiu ano passado eliminar o Futebol Clube do Porto. Conseguiu conquistar a Taça de Portugal, eliminando também o Futebol Clube do Porto, ganhando ao Sporting na grande final. Depois no play-off final, quando era considerado missão impossível. Ou seja, António, não há missões impossíveis no desporto, não é? Isto é mesmo assim, não é? Pedro, quando estou no meio de um excelente comentador da Bola TV e o homem que faz a diferença no prolongamento da TVI 24, obviamente que eu domino todas as matérias que me foram colocadas. Isto é só troca de galhardetes, já percebi que... Para te dizer que o Hélio desenvolveu e muito bem e está a acompanhar o Benfica no handball ao pormenor. Na verdade, o que se verifica aqui é que aquilo que é hoje a nova geração handbolista do Benfica tem muito a ver com as camadas jovens, e a juventude bem trabalhada, bem estruturada e acompanhada e apoiada faz a diferença. Eu, por acaso, estava preocupado com o Madeira SAD porque tínhamos ganho só por um ponto de diferença da equipa que entrou este ano e esmagámos a Madeira SAD, que tem uma das melhores equipas. Portanto, com o Porto é fazer o que fizemos ano passado, é ganhar. António, qual é a receita? O Hélio já deu aqui, qual é a receita? É um Porto muito forte, não é? Mas o Benfica não tem medo, O não é? Hélio teve aqui uma intervenção sobre o Porto que eu já estava a pensar que a Benfica TV estava a falar mais do Porto que do Benfica. Não, tem que se falar do adversário. Mas realmente, aquilo que eu digo é que de facto o Benfica tem de facto uma equipa jovem e que está preparada para esse confronto contra uma equipa muito bem constituída e que eu espero que o nosso clube leve de vencida o rival e o seu opositor, Futebol Clube do Porto.